Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre coesão referencial e sequencial, né? Aí eu vou falar primeiro sobre a referencial. Um dos aspectos que mais entendiam o leitor de qualquer texto é a repetição de palavras ou termos, né? Quando você está lendo um texto e o texto começa a repetir muitas palavras iguais ou muitos termos iguais, né? Repetição de palavras ou termos, o texto começa a ficar muito entediante, né? Principalmente quando aquelas palavras, aqueles termos estão próximos. Nesse sentido, a coesão referencial é aquela que faz referência a outros termos do texto, a fim de não ter que repeti-los, assim demonstra uma riqueza do vocabulário. Então, a coesão referencial, ela faz a referência a outros termos. Aí, para não repetir, a gente, toda vez falar o nome da personagem, vamos dizer assim. Para não falar sempre, o nome da personagem é Gabi. Para não ficar falando sempre Gabi, ela faz a referência com outro termo da Gabi. Pode ser menina, pode ser ela. Então, ela usa outros termos e assim não fica repetitivo, né? E com isso demonstra uma riqueza do vocabulário, porque você não fica usando Gabi sempre, que fica chato. Pode usar menina, pode usar ela. Usa outros termos para não ficar, repetindo. Os melhores recursos para coerência referencial são sinônimos, pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical. Eu trouxe um exemplo, que é Ana Elizabeth gritou. Ela ficava apavorada quando fica sozinha. Apesar de ser uma menina calma e inteligente. Eu coloquei aqui, referencial. E é isso, nesse exemplo, o termo referente é Ana Elizabeth. Todas as vezes que o referente precisa ser retomado no texto, podemos utilizar outras palavras para que não fique chato sempre usando Elizabeth. Então aqui tá, Ana Elizabeth gritou. Aí para não falar Ana Elizabeth de novo, bota, ela ficou apavorada quando fica sozinha. Aí para não usar o ela, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então não repetiu. Isso dá uma riqueza no vocabulário e o texto não fica repetitivo, nem chato. Agora eu vou falar sobre a coesão sequencial, A coesão sequencial trata-se da sequência de ideias dadas no texto. Normalmente é conseguida por meio de conectivos que devem ser empregados corretamente. No seu primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, conectivos como primeiramente ou em primeiro lugar podem ser utilizados, No segundo parágrafo, é correto fazer uso de além disso, ou em segundo lugar, ou até mesmo entretanto. Quando se trata de uma ideia adversativa, Entretanto, além disso, em segundo lugar, isso vai ser uma ideia adversativa, quando você pode usar isso no segundo parágrafo. E é bom usar, às vezes, no primeiro parágrafo, assim, primeiramente ou em primeiro lugar. Pode ser um desses dois. Também não coloca os dois juntos, que aí não fica legal. É o primeiro lugar ou primeiramente. Aí no segundo, que quando se trata de uma ideia adversativa, pode ser entretanto, além disso ou em segundo lugar. No terceiro parágrafo, uma vez que a última ideia, o terceiro parágrafo é a sua última ideia a ser abordada do texto, Então, espera-se o uso de conectores como por fim, e como já é na conclusão, alguns conectivos são bons, como portanto, dessa maneira, dessa forma e assim. Então, o que eu acabei de falar aqui é que no primeiro parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, conectivos como em primeiro lugar ou primeiramente podem ser utilizados. Já no segundo, que se trata de uma ideia adversativa, você pode usar entretanto ou além disso ou em segundo lugar. Já no terceiro parágrafo, que é a sua última ideia a ser abordada, pode usar conectores como por fim, é um exemplo. E na sua conclusão, que é a sua conclusão, alguns dos bons conectivos conclusivos são portanto, dessa maneira, dessa forma, assim. Então, coesão sequencial trata-se de uma sequência de ideias dadas ao texto, E como eu falei, normalmente seguidas por conectivos. Eu acabei de falar alguns conectivos, E aqui, nessa outra foto, eu
fale alguns termos responsáveis pela coesão sequencial. Aí eu coloquei, né? Adição, que é além disso, também, vale lembrar. Oposição, que é embora, não obstante, entretanto. Aí tem afirmação também, que é felizmente, obviamente, infelizmente. Exclusão, né? Se não, exceto, excluindo. Tem também que é enumeração, né? Que eu falei em primeiro lugar. A princípio, explicação, né? Que você está explicando, portanto, pois. E não é só conclusão, né? Pode ser posto isso, assim. E a sua continuação, né? Que pode ser em seguida, depois. Então, isso que eu acabei de falar eu separei que são alguns termos responsáveis pela sequencial, né, do texto. Aqui, no meu último tema, eu falo... É um texto que eu acho que possui uma boa progressão textual e dá conexão entre suas palavras, orações e períodos, né, que são os jovens delinquentes. Esse texto, eu acho, né, que é tudo que eu acabei de falar, né, eu vou ler, né, vai ficar um pouco grande esse vídeo, mas eu tentei explicar direitinho. Na noite de terça-feira passada, dia 9, em São Paulo, Vitor Hugo Deppmann, estudante de 19 anos, foi assassinado. As câmeras mostram que ele entregou seu celular e o assaltante matou sem razão com um tiro na cabeça. E quando você percebe, para não usar assaltante de novo, coloca: o criminoso se entregou à polícia declarando que faltavam 2 dias para ele completar 18 anos. Apesar disso, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, aos 20 anos e 11 meses no máximo, ele voltará a circular. A gente não pode nem deixar anotado o nome do assassino para mantê-lo afastado de nossas vidas futuras. Por ele ser menor, seu anonimato é preservado. É assim que protegemos o futuro de criminoso, para que, uma vez regenerado pela mágica de 3 anos de internação, alguém acredita? Ele possa facilmente reintegrar a sociedade em ser um cidadão exemplar, nosso vizinho. Obviamente, nos últimos dias, multiplicaram-se os pedidos de revisão do próximo ECA. Marcos Augusto Gonçalves observou que, na boca dos políticos, esses pedidos escondem décadas de descanso em matéria segunda pública. Concordo, porém, à medida que não sou político, não vou deixar de discutir, mais uma vez, o Estatuto do Menor. Nesse texto, você percebe que tem uma coesão referencial sequencial. Tem algumas palavras que eu falei, né? Que eu falei daqui e que eu expliquei também, né? De conectivos, quando eu expliquei sequencial. E aqui mostra também que ele não está repetindo frases. Ele não usa sempre assaltante, ele pode usar criminoso. E ele usa palavras diferenciadas para o texto não ficar repetitivo. E ele está usando conectivos, né? Que eu acho que quando eu li algum conectivo eu afirmava. Então acho que esse é um texto bom para mostrar que tem a coerência, que tem a coesão, né? Tem a coesão referencial e sequencial. Por isso que eu acho que eu trouxe esse texto, tem os dois. Esse é meu trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia.